E absolutamente do nada, o Santos solta um jogo treino contra o Água Santa nesta quinta-feira. E tivemos várias notícias ou vários fatos interessantes desse jogo treino. A maior delas, claro, que Neymar participou por 30 minutos desse jogo. E Caixinha fez testes. Vou pedir duas coisas antes da gente entrar e falar um pouquinho nesse treino de luxo que o Santos teve no dia de hoje. A primeira coisa é: não deixe de dar o like e não deixe de se inscrever nesse vídeo, me ajuda demais. Comenta aí o que você tem achado dos treinos do Caixinha também, o que você achou do vídeo que eu vou começar a falar daqui a pouquinho, mas deixa o like que me ajuda demais e me deixa também a sua inscrição. Já somos mais de 4.130 inscritos aqui no meu canal do Santos. Queria agradecer a cada um de vocês que passam por aqui todos os dias. E claro, a segunda coisa que eu ia falar é: calma, o que eu vou mostrar a partir de agora foram os testes que o Caixinha fez. Não tem esboço nenhum de mudança para o time titular que vai jogar contra o Fluminense no domingo. O Caixinha usou justamente esse jogo treino contra o Água Santa para dar minutos e ritmo para quem não vinha jogando, para avaliar o Neymar e para fazer alguns testes de encaixe que ele entende possam ser úteis no jogo de domingo. Então, eu vou mostrar aqui várias formações, então, por favor, não saiam se arrepiando logo de cara, porque isso não é um esboço do time titular, ou time provável que vai a campo no próximo domingo, beleza? Vamos lá então, preparem-se, tá? Antes de mais nada, o Santos venceu por 3-2. O jogo treino foi disputado em 3 tempos de 30 minutos e o Santos marcou 2 vezes com o Guilherme e 1 vez com o David Washington. Qual foi o time que iniciou esse jogo treino? Lembrando, foram 3 times diferentes que jogaram. O primeiro time foi esse aqui: Brazão, Léo Godoy, calma, Gil, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, Pituca e Tassiano, Guilherme, Tiquinho Soares e Roleiser. 2 pontos importantes aqui para ressaltar antes das demais escalações entrarem aqui. Primeiro, Soteldo, que tinha treinado ontem, ficou na academia hoje, não participou do jogo treino, tá? Ele fazendo um reforço muscular. E o Zé Evaldo também não participou desse jogo treino. Por isso que você vê logo na primeira formação o Luan Pérez jogando ao lado do Gil. Como eu falei, esse time que você está vendo aí na tela, ele não reflete necessariamente o time que vai jogar no próximo domingo. É um esboço de formações que o Caixinha está tentando. Ponto positivo é que ele está rodando esse elenco e dando ritmo para os jogadores que não vêm atuando. Isso é bom para ele conseguir entender com quem ele pode, com quem ele não pode contar, seja para titular, seja para entrar durante o jogo. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que a gente, de novo, tem a mesma formação de sempre, o 4-3-3. Vai variar um pouquinho de acordo com os times que eu vou mostrar aqui, por conta de terem 2 volantes ou terem 2 jogadores mais avançados, mas não sai do 4-3-3, era uma excelente oportunidade para o Caixinha testar também outras formações, afinal de contas o Santos precisa dessa variedade e a gente não viu isso acontecendo até então. Então, nesse primeiro momento aqui, o que me chamou a atenção desse primeiro time, esse trio no meio campo sem o Bom Tempo. O Tassiano entrando ali na vaga que seria do Bom Tempo e Schmidt e Pituca, que terminaram o jogo contra o Bahia, sendo mantidos. Quer dizer que esse vai ser o trio titular e que o Caixinha vai cometer a insanidade de tirar o melhor jogador do Santos, talvez, o mais constante nessa temporada do Santos? Acho pouco provável, mas eu acho que ele tem que testar, sim, situações. Eu ainda testaria o Pituca mais recuado com o Tassiano e com o Gabriel Bom Tempo no meio campo, poderia até ser uma possibilidade. Ele não optou por isso, manteve o ataque do jeitinho que a gente conhece, né? Mas trouxe aí primeiro o Léo Godoy para a lateral direita e o Luan Pérez, que já vinha há algum tempo ali sendo cogitado como jogador para ser titular ao lado do Gil,
logo nesses primeiros 30 minutos. Note que nesses primeiros 30 minutos também não jogou o Neymar. O Neymar entra exatamente agora. Do primeiro para o segundo time, só sobraram o Luan Pérez, o Pituca e o Léo Godoy. E, de novo, não é um indicativo que esse vai ser o time que vai jogar, mas começa a dar alguma cara de quais são as possibilidades que estão na cabeça do Caixinha. Aí, algumas mudanças, é claro, eu não vi o treino em loco para dizer que a formação foi essa. Pelas apurações e pelos comentários que eu recebi, me parece que o Caixinha usou o time mais ou menos montado dessa maneira, tá? Grande diferença aqui é... Peraí que eu vou espirrar. Pronto, espirrei. Desejem saúde para mim nos comentários, tá? Ah, aqui a gente já tem o time que seria considerado reserva, né? E você começa a ver umas carinhas novas. O Kevson já ganha uma oportunidade de jogar uns minutos ali na lateral esquerda. O Rincon vem para fazer dupla de volante com o Pituca. Não acho que aqui a gente tenha aquele triângulo com um volante e dois jogadores mais abertos. O Pituca pode sair um pouco mais para jogar ao lado do Neymar, né? O Neymar que jogou centralizado como meia, com o trio de ataque bem modificado à sua frente. Álvaro Barreal, David Washington e Gabriel Verón. Eu tendo a achar que esse foi a formação do trio de ataque, porque o Barreal sempre jogou muito pelo lado esquerdo e eu imagino que aí ele deslocou o Verón para o lado direito. Assim, não é minha formação preferida, essa aqui. Eu acho que o Santos fica muito para trás. Eu imagino que o Caixinha está testando possibilidades onde ele vai ser um pouco mais defensivo em algum momento do jogo, principalmente se estiver à frente do placar, o que de verdade me preocupa, porque o Santos não é um time psicologicamente e taticamente armado para conseguir segurar a pressão. Se o Santos acha um gol, faz 1-0 e se jogar para trás logo de cara, a gente já sabe o que isso pode trazer de prejuízo para o Santos. O Santos não consegue segurar a onda. Então, acho que assim, é legal você ter o encaixe do elenco versus a formação tática, ok, mas ele não pode querer premissar isso como a maneira como o Santos vai a campo contra o Fluminense. Claro, aqui os olhos estavam muito mais voltados do meio-campo para frente do que do meio-campo para trás. Mas é legal ver, por exemplo, o Luizão novamente atuando, tendo alguns minutos. O Luizão, que é muito jovem, não existe uma cobrança para que ele seja titular nesse momento, mas é um menino que a gente precisa dar uma olhada. O Léo Godoy sendo mantido de um time para o outro, jogando 60 minutos. É pura e simplesmente porque ele não vem atuando. Atuou muito poucos minutos desde que o Sherman assumiu a titularidade. Então é natural que o Léo Godoy ganhe mais minutos, tanto é que o Sherman nem apareceu ainda nessa formação. Vai aparecer na próxima, mas, de novo, são testes. É a maneira como o Caixinha imagina que esse time possa se comportar com esses jogadores, tá? E a última formação, aí ele já mexe novamente bastante, aí você tem muita cara nova, né? O Neymar já sai desse time, jogou só 30 minutos, o Diógenes vai no gol, aí sim o Sherman vem para lateral direita, o João Basso, que até no segundo time chegou a atuar, ele vai para a zaga ao lado do Luizão e o Kevson é mantido na lateral esquerda. Tomás Rincon, aí sim fica numa base de um triângulo com o Colibali, que é do sub-20, se eu não estou enganado, e o Ian jogando um pouco mais à frente. Essa é uma formação um pouco mais híbrida, onde você tem um meio-campo que marca e vai à frente com uma certa naturalidade, mas mesmo assim você ainda tem um quarto cara de meio campo que poderia ser o Gabriel Bontempo, mas eu imagino que até como falta de opções para fazer o jogo treino, eu acho que o Gabriel Bontempo foi deslocado um pouco mais para frente, onde até ele começou a ganhar sua posição de titular em algum momento no Santos, naquele jogo contra o São Paulo. E você tem o Gabriel Verón caindo pela esquerda e o David Washington mantido no ataque. Evidente que quando a gente vê esse bando de movimentações, uma do lado uma diferente da outra, com várias possibilidades, uns nomes que arrepiam a alma que a gente vê, gera esse clima de ansiedade e uma expectativa até certo ponto negativa de que as coisas vão ser ou mantidas como estão, que não estão funcionando, ou que simplesmente o Caixinha vai fazer opções ainda piores do que ele vem fazendo. Calma, é um jogo treino. É feito para isso. Já falei isso até uma vez num outro jogo treino, se não me engano, contra o Atlético no começo do ano. É feito para testar notas importantes ao final desse jogo treino. Primeiro,
O Neymar voltou, jogou e não sentiu nada. Deu entrevista no final do jogo, diz que sente que está melhorando, está evoluindo. É garantia que o Neymar estará no jogo contra o Fluminense? Acho que sim, é uma garantia. É garantia que ele vai entrar e jogar os 90 minutos? Negativo. Eu acho que o Neymar deve ser opção no banco e até por isso ele começa no teste dos 30 minutos, que é onde o time já pega um time mais cansado para ver como a coisa funciona. Acho que ele vai fazer algumas escolhas, isso eu estou falando do Caixinha, para esse time. Eu não vejo ele mudar drasticamente a formação, mas eu acho que, por exemplo, se o Zé Evaldo não tiver mesmo condições de jogo, e pelas duas últimas atuações dele, eu acho que o Luan Pérez vai ganhar a vaga para jogar ao lado do Gil. Nas laterais, não acho que vai ter mudança. Vai ser o Sherman e vai ser o Escobar. Tem mais 2 treinos ainda para a gente, né, poder colocar todas essas ideias à prova. No meio-campo, eu acho que ele vai manter o Schmidt, eu acho que ele vai manter o Bom Tempo, e eu acho que ele vai colocar o Roleiser de meia. Por quê? Na esquerda ele vai manter o Guilherme, porque o Soteldo é dúvida para esse jogo, ele vai ser avaliado ainda para entender se tem condições de jogar ou não. E o Tassiano, por ter entrado bem no último jogo, deve ir para a ponta direita e fazer aquele mix entre ser um segundo atacante ao lado do Tiquinho, voltar para recompor pelo lado direito. Então, acho que é um pouco daí que saem essas trocas e um pouco daí que você pode tirar os efeitos práticos desse jogo-treino. Mas, para a gente conseguir entender algumas peças de encaixe. Se o Soteldo não tiver condições de jogar, eu acho que ele vai com essa formação e aí por isso testar o Gabriel Veron aberto, alguma coisa nesse sentido. Com o Soteldo jogando, eu acho que ele é a opção para o segundo tempo. Então o Guilherme deve ir de novo como titular e que Deus nos ajude com isso. Na frente o Tiquinho, não acho que vai perder a posição para o David Washington. E aí essa dúvida na ponta direita, já que o Caixinha não muda o esquema tático. Era um típico jogo em que o Santos poderia jogar num 4-4-2 com um triângulo no meio campo, à frente o Neymar na meia, Guilherme flutuando no ataque com mais liberdade e o Tiquinho mais centralizado. Seria também uma composição, não li e não vi ele falando e testando isso em nenhum momento. Então acho pouco provável que aconteça. Mas está buscando soluções. Espero que dê certo, espero que seja uma boa jornada contra o Fluminense. Claro, tem mais 2 treinos, como eu falei, tem o pré-jogo para a gente cravar como que vai ser esse time que vai ao Rio de Janeiro tentar, enfim, a primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro, com o apoio do Neymar, mas vamos ver se ele realmente vai fazer diferença dessa vez, se os outros companheiros de defesa não vão estragar a noite de domingo do Menino Ney no Rio. Beleza? Deixe seu like aí se você chegou até aqui no vídeo. Te convido a se inscrever no canal, me ajuda aí. Estou de volta no próximo episódio do meu canal do Santos. Um abraço, tchau.